Neste vídeo, iremos contar a história da Demanda do Santo Graal. A Demanda do Santo Graal é a prosa medieval mais antiga em língua portuguesa. As prosas na época trovadoresca eram representadas pelas novelas de cavalaria. A história começa numa véspera de Pentecostes, na corte do rei Arthur, em Camelot, a capital do reino de Logres, numa expectativa imediata da chegada do bom cavaleiro para a primeira revelação do Graal. No castelo do rei Arthur, junto de sua mulher Genevra, estão reunidos 150 cavaleiros em torno da távola redonda. Quase a hora dos cavaleiros receberem a graça do Graal, chega Tristan, que é apresentado a Galaás. Sinais de que Galaás era o cavaleiro esperado e o eleito para dar cabo às aventuras do reino de Logres sucedem-se. Um sinal de que ele era o escolhido foi a retirada da espada fincada no mármore que boiava descendo o riacho, e todos diziam, só será retirada pelo melhor cavaleiro do mundo. Todos tentam tirá-la, mas foram em vão. Já Galaás a retira sem dificuldade. Registra-se a primeira intervenção típica de ermitães, cuja atuação elucidadora consiste em informar, orientar e dirigir espiritualmente os cavaleiros. Os conselhos relacionados à perseguição à besta se fundamentam em experiência própria do ermitão. Essa a define para Ivan, o bastardo, como a besta do diabo, com base na misteriosa morte de seus 5 filhos. Na sequência, o cavaleiro da besta, ainda não nomeado, indicia seu juízo acerca dos cavaleiros da távola redonda. Sandels e Nécios e, embora não distingua claramente as atribuições, como fará mais tarde, declara firme, tal demanda não é para nós. Quando Galaás chega ao castelo do rei Brutus, ocorre sua tentação. O rei recebeu ele e Bors com muita cortesia, mas assim que sua filha viu Galaás, ficou violentamente apaixonada. Ele estava dormindo quando acordou e viu a donzela em sua cama, pedindo-lhe que realize seus desejos. Galaás não aceita, diz que é uma loucura. Ela o diz que se não satisfazê-la seria loucura, pois de lá ele não sairia vivo. Ele assevera que prefere morrer ao cometer o erro. Diante de tal afirmativa, ela amaldiçoa a beleza de Galaás, vai à porta e pega a espada e se mata. Um rebuliço toma conta do castelo. Deixando o castelo do rei Brutus, Bors e Galaás encontram o cavaleiro da besta, Palamades, que lhe perguntava se haviam visto a besta. Diante da resposta afirmativa de Bors, conta que a besta é sua caça. Mais tarde são hospedados por Esclabor, o desconhecido. O filho remanescente jurou que nunca mais deixaria aquela besta até matá-la ou ser por ela morto. Descrevendo as armas do filho, os dois o identificam com Palamades, que haviam encontrado há pouco. Mas ora deixa o conto falar de Galaás e torna a Galvã. Ele protagoniza um episódio de grandes proporções. Cometeu Galvã uma grave infração ao Código da Cavalaria denunciada em um letreiro de túmulo. Aqui faz Lamaronte, que, por traição, Galvã, o sobrinho do rei Arthur, matou. A consequência dessa traição foi transformar-se o castelo sobre a ribeira em inimigo mortal da casa de Arthur. Arthur deverá destruir o castelo, mas não enquanto Percival for vivo. Por outro lado, Percival não tem conhecimento das circunstâncias da morte de seu irmão. Galaás e Bors partem de Esclabor. Percival encontra um ermitão que estava prestes a cometer suicídio. Ao reconhecer Percival, recompõe-se o ermitão, pede-lhe a bênção e o elogia insistentemente, comparando o traço de Percival com a imagem que tem de Galaás. Em memória de seu pai, Pelinor, que lhe perseguia a besta, persegue-a para ver se terá melhor resultado. Não tem informações muito precisas sobre a morte dele. Esse ermitão, vendo Lançalot diante da donzela, conta sonhos e visões que teve de Lançalot. O primeiro é de 7 cavaleiros coroados. Outro é a visão do inferno, com mais de 1000 demônios, e Genevra, também amante de Lançalot, gritando amaldiçoando o dia em que o conheceu. Enquanto isso, Percival e Lançalot veem em uma carta na mão de um cavaleiro em uma cadeira, e apesar das semelhanças apontadas por Lançalot, não se sabe se o cadáver é o pai de Percival. Galaás abre um novo episódio, que começa com um torneio em que os rivais se dividem entre os de fora e os de dentro de um castelo. Há cavaleiros da mesa redonda em ambos os lados. Galaás toma o partido dos de dentro em apoio a Tristan. Numa progressiva agressão, Galaás vitima a todos com seus ataques e, por último e mais fortemente, a Galvã.
Erec, no castelo de Celes, que foi de seu pai, rei Lac, e onde está agora presa sua irmã, pelos 3 filhos de Dirac, mas ele não sabe. Meraudes acompanha Erec numa casa erma. Ele separa-se de Meraudes e, emparedada, contracena com Galvã e Agravain, derrubando Galvã. Chegam então 3 donzelas e uma velha sobre muitos bons palafréns. Viram que era Erec, falaram dele e o levaram em seus braços a um lance de besta da fonte. A curiosa história dessa fonte diz que, no tempo de Uterpen-Dragão, havia naquela terra um rei de nome Nascor, que tinha um filho, Nabor, e uma filha, Aglinda. Nabor se perdeu em uma floresta. Ao 3º dia, apareceu um homem sisudo e triste. Foi à fonte e fingiu beber, mas não bebeu, porque era o demo, e a escritura nunca diz que o demo comesse ou bebesse. Conversou com Nabor, inventou uma história, fazendo-o crer que Aglinda não era sua irmã e que não tinha nada de sua linhagem. Então, exige que lhe traga a donzela, com a promessa de fazer o que ele pedisse. Nabor nega-se a fazer isso, porque isso seria traição. Mas, depois de 3 dias de fome e cansaço, resolve atender o demo, se este o puser a salvo. Quando, daí a 4 dias, vai cumprir sua parte no trato, foi olhando sua irmã pelo caminho e sentiu tão forte desejo por ela que cresceu-lhe a vontade de a possuir contra a razão. Então, uma força sobrenatural o faz cair morto. Ela mesma e seu pai dizem que esse lugar é mau e má é a fonte, onde o demônio mora. A partir desse dia, todo cavaleiro que vem a essa fonte, não sendo virgem, sofre o mesmo que Erec sofreu e não se pode mover no lugar, senão levado por mulher. Nesta altura das aventuras, já há uns 20 cavaleiros mortos. Apenas 5 nomes de cavaleiros mortos estão na lista inicial dos 150. Seria o caso de se acrescentarem os outros 15, mas ainda assim, entre esses 15, há mortes conhecidas e desconhecidas. Parece melhor acatar a imprecisão inicial e tomá-la como critério coerente ao longo de todo o texto, mesmo porque os nomes dos mortos apagam-se nos assentos da tábua redonda, aparecendo no lugar os nomes dos novos cavaleiros. O conto diz que Galahad, depois que partiu do torneio em que feriu Galvã, foi seguido por Tristan, que tinha muita vontade de o conhecer. Albergam-se num lugar onde ouvem a voz de um cavaleiro falando de seu amor por Isolda, como numa oração. Depois vem que esse cavaleiro é Palamades. O mais que faz Galahad é impedir que Palamades e Tristan se enfrentem ali. Galahad lamenta que Palamades não seja cristão. A pedido da irmã de Percival, Galahad faz um exorcismo e cura uma leprosa. Galahad, Bors e Percival cavalgam e encontram numa floresta o cervo branco. Ele transforma-se em Cristo e os 4 leões que o guardam assumem as figuras dos 4 evangelistas. Os 3 acompanhados da irmã de Percival passavam por um castelo quando sobrevém um cavaleiro armado que se aproxima e pergunta se a donzela é virgem. Diante da resposta afirmativa de Bors, o cavaleiro exige que ela cumpra o costume do castelo, doar uma escudela cheia de sangue de seu braço. Eles contestam. Lutam contra vários cavaleiros e vencem. Mais tarde, um velho que os albergava explica-lhes que a senhora do castelo era leprosa e um homem muito sisudo aconselhou que untasse o corpo dela com sangue de virgens filhas de reis. A própria irmã de Percival se oferece e consegue a anuência dos 3. Doa seu sangue com condição de a enterrarem no paço espiritual. A leprosa fica só. Os 3 colocam o corpo da falecida na barca, sem esquecer a carta informativa de sua morte e de sua linhagem. Apenas cavalgam, o céu se escurece, chove, troveja e relampagueia. Em Corberic, chegam e entram Galahad, Percival e Palamades. Galahad é levado à câmara do rei pescador, cura-lhe a ferida com 3 gotas de sangue da barca, que lhe escapa das mãos e é levado aos céus, acontecendo o mesmo com a lança e com a bacia que estava sobre ela, que se retiram do reino de Logres à vista de Galahad e foram para o céu. O rei refugiou-se no Mermida, onde morou mais de meio ano no serviço de Nosso Senhor. Os cavaleiros entram na sala do Graal. Receberam a hóstia das mãos de um homem vestido de branco, cujo rosto não podiam ver, tal a sua claridade. À meia-noite, uma voz o despediu para que voltassem às aventuras, prometendo um galardão no final. Palamades vai ser a vítima de Galvã por aleivosia, pois ele o reconhece antes de atacá-lo e vê que estava ferido. De fato, Palamades havia tido um combate com Lancelot. Galvã o deixa semi-morto e aparecem de volta Lancelot e Heitor, aos quais conseguem nomear o autor de sua morte. Recebe ainda a visita de seu pai Esclabor.
Enterrado seu filho, Escabor chama o escudeiro e ordena-lhe que leve seu sangue para fazer um letreiro sobre o túmulo do filho. Pega a espada, enfia em si mesmo, colhe o sangue do elmo, entrega-o ao escudeiro e morre. Mas ora deixa o conto a falar das mortes de Palamades e de seu pai Escabor, e volta a Galaás, Percival e Bors, que encontram na ermida para onde se retira o rei Péles, fazendo-se ermitão. Galaás pergunta ao rei acerca das maravilhosas das florestas, a bela ladradora, a fonte que cura e a mulher da capela, e o rei revela a essas maravilhas. A besta nasce de uma donzela fecundada pelo diabo, que se colocou no lugar do irmão de quem ela gostava e a quem desejava. Acusado por ela diante do pai, como culpado de ter deitado com ela à força, o irmão, ao ser executado, diz que, ao nascimento, aparecerá que não foi dele, pois o diabo o fez, e diabo trazes, e diabo sairá de ti em figura da besta mais descomunal que nunca se viu. O rei fez então guardar sua filha até ter o filho. E nasceu a besta mais descomunal, e o rei a fez morrer de morte pior que a de seu irmão. Mais tarde, uma mulher confiou seu segredo ao cavaleiro da fonte que o guardou, até ser vencido por Palamades. A mulher da capela chamava-se Genevra, rainha de grande e de boa terra. Era da linhagem de Percival, tinha 4 filhos e uma filha. Uma filha amava o cavaleiro de seu pai, mas este opunha-se ao casamento, por não ser o cavaleiro digno de uma filha de rei. Ela diz ao cavaleiro que, enquanto seu pai estiver vivo, nada poderá fazer, mas que, se morresse, o casamento era do agrado da mãe e dos irmãos. Estando os pais a dormir, o cavaleiro entra, mata o rei com uma faca, mas depois a faca lhe escapa das mãos e fica caída sobre a mãe. Apavorado, vai ao encontro da donzela que solta prantos de dor. Os irmãos deduzem que a mãe matou-lhes o pai e a matam, mas Nosso Senhor alimentava no túmulo com pão celestial e operava por ela milagres, de modo que quem vinha lá, por mais fraco e enfermo que estivesse, recuperava a saúde. Tendo ouvido as revelações, partem, chegam a uma praia, entram na nave de Salomão, encontram lá Graal, coberto com um rico pano de seda. Zarpa a nau violentamente para o alto mar. Em sonho, recebe a visita de um homem vestido de branco, que lhe diz que nem a ele nem Percival voltariam ao reino de Logres. O Graal também não, porque não o veneraram, nem o serviriam como deveriam. Bors voltará. A nau os leva a Sarras, onde cumprem a missão de depositar o Graal no baço espiritual, bem como o corpo da irmã de Percival. Escorante, o rei de Sarras, não acredita em nada do que lhes dizem e manda-os prender e encerrar numa torre. Nosso Senhor não se esqueceu deles, logo meteu lá o Graal, que os alimentou enquanto ficaram presos. Depois de 1 ano presos, Escorante, estando à morte, chama Galás e pede-lhe perdão. Ao morrer, como não tinha filho, recomenda que o povo tome Galás por rei. Depois de reinar 1 ano, morre Galás, recebendo o Corpus Domini nas mãos de Josefes. Tão logo morreu Bors e Percival, viram vir do céu uma mão, mas não viram o corpo. E essa mão tomou o santo vaso e o levou para o céu, com tão grande canto e com tão grande alegria, mas nunca se viu. Galás foi enterrado no paço espiritual. Percival, contrariando o desejo do povo de fazê-lo rei, retirou-se para uma ermida, onde viveu 1 ano e 2 meses, e depois morreu, sendo enterrado no paço espiritual. Bors então partiu de Sarras, às escondidas, e voltou à corte de Arthur. De volta, Bors fica sabendo que Arthur está triste, porque Heitor desafiou Galvã pela morte de Erec. A alegria com a volta de Bors, que se supunha morto, incomodou Galvã. O rei Arthur colhe as notícias de Bors. Este pensa em fazer as pazes entre Galvã e Heitor, mas desiste porque Heitor tinha gênio forte. A Bors e a Lionel preocupa muito o fato de Lancelot e Genevra terem reatado a relação. Os sobrinhos do rei discutem a respeito da denúncia do fato ao rei. Galvã e Gaeriete são contra, mas o rei pega Agravain de jeito e consegue dele a declaração de que o que dizem é verdade. O rei vai à caça. A rainha recebe Lancelot. Os cavaleiros vão prendê-lo. Ele escapa. Mais tarde, livra a rainha da fogueira e a coloca na joiosa guarda. Arthur recompõe a mesa redonda com substitutos da linhagem do rei Ban. Frustradas as tentativas de paz por meio de mensageiros, começa a batalha. Arthur tem mais perdas que Lancelot. O arcebispo de Cantuária consegue que Arthur aceite a rainha. Lancelot é dado por Kit pelo rei, ao cabo de feroz duelo com Galvã.
Feito esse pacto, chega a notícia de que o imperador dos romanos está na Bretanha, com seus exércitos, quer tomar Gaula e depois conquistar o reino de Logres. Vencidos os romanos, Arthur toma conhecimento da traição de Morderete, que se fizera coroar rei e mantinha a rainha no Alcácer, porque não queria receber por marido. Ele acaba indo para o mosteiro, e que imagina, de fato, é que, se Morderete vencesse, não seria mal que atirasse dali, e se Morderete fosse vencido, iria para seu senhor. Nos campos de Salaber, Morderete é morto por Arthur, seu próprio pai, não sem antes deixá-lo mortalmente ferido. Blioberis é quem revela, nessa ocasião, que Morderete era filho de Arthur, e não apenas seu sobrinho. Depois, Morderete teve a cabeça pendurada no alto de uma torre, conforme a vontade do rei, mas seus filhos vinham se apoderando das terras. Esse fato provoca a última batalha do reino, nos campos de Gingestre. De um lado, os filhos de Morderete, do outro, a linhagem do rei Ban. Entre uma e outra batalha, nasce o mito messiânico de Arthur, cuja morte nenhum homem saberá, na expressão de Giflet, o cavaleiro que viveu a cena tríplice da espada jogada no lago e viu Arthur embarcar com Morgana, a fada e Donas. Dias depois, o mesmo Giflet pôde verificar que, no suposto túmulo de Arthur, havia somente seu elmo. Entre uma e outra batalha, morre Genevra, envolvida pela mentira da morte de Lancelot no mar. Mais tarde, morto Lancelot na ermida, o rei Mars tripudia sobre seu túmulo, sobre o túmulo de seu pai, sobre os cadáveres e sobre o reino de Logres. Blioberis e Meraldes presenciam a defesa que o arcebispo faz de Boris, colocando-se à frente do ataque de Mars, que então mata, para ser em seguida morto por Paulas, cavaleiro da linhagem do rei Ban, até então nunca mencionado. E os ermitães ficaram na ermida, em serviço de Deus. E assim acabemos nós. Amém.